Eu vou ensinar para você como funciona o culto na Simples Church. Primeiro que a gente é crente pentecostal. Então você está sentindo um calor aí? Amém. No próximo vai estar melhor, em nome de Jesus. Crente pentecostal é assim, a gente faz barulho, glorifica a Deus. Então eu já vou te ensinar. A hora que eu falar assim, Deus vai te abençoar, você faz como? Você abre a mão e diz o quê? Então, e quando eu falo alguma coisa ruim, tipo assim, isso vai dar errado, o que você fala? Então agora que todo mundo aprendeu, vamos lá. Deus vai te abençoar. Uma coisa ruim pode acontecer. Muito bem, então a gente vai participar do culto, combinado? A gente não vai só ficar olhando, a gente vai participar. E depois disso, você também vai ser boca de Deus e profeta para quem está do seu lado. Então já seja assim, ó, você vai franzir a testa, olhar para ele com uma cara assim de bravo misturado com eu amo você. E você vai dizer assim, deixa Deus falar, fala para ele. Então muito bem, então Deus de vez em quando vai te usar aí para falar com essa pessoa que está lá. Pastor, mas eu não gosto de falar com a pessoa que está do lado, o problema é seu. O microfone está na minha mão, né? Você veio na Simples Church, então hoje você vai falar. E hoje nós vamos ser usados por Deus para ajudar mais vidas, amém? Porque eu sei que hoje Deus quer trabalhar aqui. Irmãos, hoje eu estou triste, porque eu estou sem minha toalhinha pentecostal, aleluia. Mas Deus vai trabalhar mesmo assim, Gabi, estou sem minha toalhinha hoje, você acredita? Precisa fazer um enxoval de toalhinha para o pastor, aleluia. E aqui nós temos uma banda abençoada, quem amou esse louvor? Meu Deus, que Deus maravilhoso! E eu quero pedir ao baterista e tecladista, aqui a gente tem um combinado. O pastor tá calmo, vocês estão calmos. O pastor tá doido, a gente endoida junto. Vem na bateria lá em cima, não é verdade, gente? Vem na bateria lá em cima para louvar a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, juntamente comigo. Lá em Números, capítulo 22, a partir do versículo 1. Números 22, a partir do versículo 1. Quem tem Bíblia no celular, liga a Bíblia. Quem não tem, pode abrir a Bíblia impressa, e nós vamos colocar aqui também na tela, para quem não conseguiu acompanhar de jeito nenhum. Então abra aí Números, capítulo 22, a partir do versículo 1. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou ser legal com você, e eu vou te avisar de uma coisa muito especial. Crente tem que andar com a Bíblia na mão, aleluia. Então fala para esse irmão que está do seu lado, me dá uma Bíblia de presente, meu irmão. Fala assim, esse é o seu momento. Vou te contar, lá na nossa lojinha, aqui na loja Simples e Bendito, nós temos Bíblias lindas. É linda ou não essa Bíblia, gente? Linda. Você pode procurar lá depois, tem livro também, tem devocional, então você pode procurar. E olha isso, Cadu, me dá essa camiseta, meu Deus, olha isso aqui, gente. Fala a verdade, gente, chegou as camisetas simplesinho para as crianças, tá? E para você também. E esse irmão que está do seu lado é tão bondoso que ele vai te presentear com a camiseta hoje. Fala para ele, muito obrigado, meu irmão. Deus é maravilhoso na sua vida. Já agradece, porque Deus é assim. E você está super convidado para no final passar e conhecer a nossa lojinha. Todo mundo já encontrou a palavra? Amém? Então vamos ler. Quem não tem Bíblia aí pode ler juntamente comigo. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Preste atenção. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Forte ou não? Fala para quem está do seu lado. Se você abençoa, é abençoado. Fala para ele. Se você amaldiçoa, é amaldiçoado. Vamos seguir. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Balaão lhes disse, passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os oficiais moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? E nós vamos nos ater a isso. Quem são esses homens que estão com você?
Então agora é a hora de você ser boca de Deus que a gente combinou, hein? Vai perguntar, quem são esses homens que estão com você? Assim, quem são essas pessoas que estão ao seu redor? Vamos lá que eu vou contextualizar para você entender o que Deus quer falar com você hoje, esse domingo. Todo mundo comigo aqui, glória a Deus. Vou falar uma coisa porque o Senhor não te trouxe aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para entregar a você. E nós não vamos permitir que nenhum espírito maligno, nada, interfira nos nossos ouvidos e nos nossos olhos hoje. Então feche os seus olhos, Espírito Santo de Deus, eu quero orar nesse momento pela Tua palavra, que é verdadeira e eficaz, pela Tua palavra, Senhor, que traz aos nossos corações cura, transformação. Jesus, fala hoje à Tua igreja de uma maneira sobrenatural. Jesus, traz aos nossos corações alegria, paz, Senhor. Repreende todo e qualquer mal que queira, Senhor, tampar os nossos ouvidos e vem trazer o Teu Espírito Santo essa noite. Nós queremos Te ouvir. Essa palavra é tua, eu sou Teu e esse povo é Teu, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contextualizar para você, porque às vezes a gente escuta um capítulo da Bíblia e não entende nada, que a gente fala, pastor, que tanto nome estranho é esse, né? Quem é esse povo que eu não estou entendendo nada? Então eu vou contextualizar para você entender aquilo que Deus vai falar com você, e hoje Deus vai dar um tiro direto, assim, o negócio vai ser reto e fácil. Já fica ligado já que hoje o negócio de Deus é rápido. Então, eu vou te contextualizar para você entender, porque aqui a gente está falando de Balaão. Balaão é alguém que foi escolhido para ser um profeta. Balaão era um profeta da sua época. Eu creio que quando Jesus veio, Ele morreu por mim e por você, e Ele nos comprou por um preço. Então nós somos uma oferta de volta para o nosso Deus. Ele entregou o seu Filho como uma oferta, e agora a nossa vida também é uma oferta para o nosso Pai. Você está entendendo até agora, sim ou não? Mas eram assim nos tempos antigos. Deus também pedia que aquele povo entregasse a sua vida como uma oferta a Ele. Deus nunca aceitou compartilhar nada com ninguém. Deus nunca aceitou dividir você com nenhum outro Deus. Deus nunca aceitou que você olhasse para Ele e também olhasse para outra coisa. O nosso Deus é um Deus que só aceita exclusividade. Fala assim, eu sou exclusivo. E é bom demais a gente saber que não é rodado, né? A gente é exclusivo, aleluia. A gente só caminha com Deus. Mas eu vou te contar um pouco sobre Balaão. A princípio, ele é um profeta. Ele tem muito de Deus, Márcio. Ele entende Deus. Ele ouve Deus. Ele sente Deus. Só que ele é meio contraditório. Porque apesar de ele sentir Deus, ele se arrepiar e ele causar isso nos outros, ele não tem palavra. Ele é alguém que sente Deus, ele é alguém que tem arrepio, ele é alguém que é profeta, Monique, até trabalha no sobrenatural, mas não tem palavra. E uma coisa terrível é alguém poder causar todo tipo de reação, mas não ter palavra, é ou não é verdade? Gente, se tem uma coisa triste, é você frustrar a expectativa com alguém. Eu vou te falar uma coisa, Jó era um homem íntegro, não porque ele não pecava. Ele era um homem íntegro porque ele correspondia exatamente à expectativa daquilo que Deus queria dele e daquilo que ele dizia que era. E tem muita gente que diz que é, mas na verdade não é. E tem muita gente que não fala nada, não se oferece, mas depois você olha e fala, caramba, esse aí é cheio de Deus, é ou não é verdade? E muitas vezes na nossa vida nós não correspondemos à expectativa. E é aí onde mora o problema. Nós precisamos corresponder exatamente a quem nós somos, a expectativa de Deus em nós e a expectativa que nós criamos nos outros. Está dando para entender até agora, sim ou não? Então Balaão tinha um problema, porque ele adorava a Deus um dia e no outro ele estava fazendo, Márcio, uns cultos meio estranhos, uns cultos meio pagão, um negócio meio enrolado. Sabe gente enrolada? Não sei se você conhece alguém assim, eu conheço algumas pessoas. Essa pessoa que está do seu lado não é não, né? Não é enrolada. Olha para ela, vê se ela tem cara de enrolada, não tem não, né? Queria pedir à banda que viesse comigo só o teclado, por favor, nesse momento. E a gente vê muitos traços de culto pagão. Você olha para a vida dele e é misturado. É estranho, é esquisito. Tem gente que é assim, vem e serve a Deus, mas a vida é misturada, é estranho, é esquisito. Uma hora está adorando a Deus, outra hora está jogando sal grosso. Uma hora está adorando a Deus, outra hora está prestando culto para qualquer outro Deus que não é o meu. Porque Deus deixa na sua palavra exatamente que tipo de culto Ele quer. Tem gente que vem para a igreja um dia, no outro dia fala, Deus, eu posso fazer metade. Não, é do meu jeito e não do teu. Repreende isso em nome de Jesus. Tá, aprenderam, né? Tá repreendido. É mais ou menos como o PV, misericórdia. O PV, ele voltou, então eu tenho que contar histórias sobre ele. O PV, ele gosta de brincar, de falar assim, quando a pessoa começa a fazer alguma raiva, começa a fazer alguma coisa, ele fala, de que signo tu é? Aí eu olho pra ele e falo, PV, tu é crente ou não é, PV? Aí ele, não, pastor, eu tô brincando. Aí ele fala, mas tu parece com esse signo aí, viu? Aí eu fico, PV, você vigia nessa terra, PV. Mas ele faz, gente, eu tô expondo que é pra Deus curar, aleluia. Só a cura quando há exposição. Só que dá pra entender um pouco Balaão.
Porque Balaão, ele tem toda essa presença, essa atmosfera que está ao redor dele, mas ele não mora em Israel. E naquela época, o detentor da teologia, do conhecimento, eram os israelitas. Então ele tinha tudo, mas não tinha palavra. E uma pessoa sem palavra não sobrevive. Você pode ser maravilhoso, a melhor pessoa do mundo, mas se não tem palavra, não sobrevive. Toda pessoa que segue a Deus precisa de doutrina, precisa de aprendizado, precisa de palavra, precisa de acompanhamento. Precisa entender aqui na palavra de Deus se o que eu estou fazendo condiz com os princípios que Ele pediu para mim ou não. Tá dando para entender até agora? Eu entendo, é uma palavra que a gente fica meio assim. Não é porque a gente fica meio triste, Jesus, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou me misturando, mas Deus vai falar com você? Então ele é uma voz profética. Diga assim, Balaão era uma voz profética. E diga assim, eu também sou uma voz profética. Você é uma voz profética, só que o que acontece? Onde tem uma voz profética, também tem olhares sobre aquela voz. Sempre que Deus quer usar uma pessoa, também vão ter olhares no mundo espiritual, tanto de potestades, demônios, quanto de anjos e seres celestiais. Balaão era uma boca de Deus, era um profeta. Então lá do outro lado tinha um rei que estava olhando para ele dizendo assim, aquele é profeta. E agora eu estou precisando de um profeta que me revele e que me entregue aquilo que eu estou precisando. Eu preciso de alguém para me livrar da guerra, para amaldiçoar os israelitas. Só que israelita era povo de Deus. Sabe o que nós temos que tomar muito cuidado? Porque como nós somos escolhidos por Deus, os olhos do diabo também estão sobre nós o tempo todo. Você pode não acreditar, meu amigo, mas é verdade. Como nós somos chamados por Deus e Ele sabe a potência que você é, o inimigo não descansa nem por um minuto. Sabe uma prova, Jó? Estava lá tudo quietinho. Satanás vem passeando pela terra. Aí Deus fala, você viu meu servo Jó? Ele é fiel. Satanás fala, mas também ele tem prosperidade. Ou seja, tem tudo e alguém ainda acha alguma coisa para falar. Não é assim na nossa vida? Irmão, pode estar fazendo tudo certo, alguém ainda vai achar. Alguém já passou por isso? E alguém ainda vai achar alguma coisa para falar. Eu digo, misericórdia, diga, está repreendido, eu não quero isso para minha vida. E aí o rei de Israel, o rei de Moabe, ele fica preocupado porque Israel, ele vinha pegando tudo. Ele vinha tomando todas as terras. E o rei de Moabe começa a ficar desesperado e fala, eu vou chamar Balaão, porque Balaão é um servo de Deus, é um profeta, só que eu sei que ele não tem muita palavra. Uma hora ele está fazendo uma coisa, e outra hora ele está fazendo uma outra. Uma hora ele é de Deus, outra hora ele é do mundo. Então ele é uma presa fácil. Deus te trouxe aqui porque você não vai ser uma presa fácil. Deus te trouxe aqui porque você vai ser íntegro naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou aqui porque rei de Moabe nenhum vai vir te procurar dizendo, vamos lá porque ele é crente, mas não tem palavra. Vamos lá porque ele segue a Deus, mas não tem nada de Deus. Ele fala, vai para a igreja, mas não serve, diga misericórdia. Aí o rei olha para ele e fala, vamos lá, eu quero ele, eu sei que ele faz isso. Qualquer outro talvez não faria, mas ele faz, porque no fundo todo mundo sabe. No fundo, gente, o espiritual é uma coisa assim. Não tem gente que você chega na casa e sente uma paz, mas tem gente que você chega na casa e sente um negócio e fala, que pesado. O espiritual não mente. Não, irmão, isso não é uma energia quântica só, não. Energia sensorial, quântica, energia não sei de onde, não. O espiritual também fala. Então ele diz, vão lá. Aí ele pega os servos dele, a Bíblia diz que eles vão com o preço dos encantamentos, ou seja, eles vão com pagamento para Balaão. Eles chegam lá em Balaão e falam assim, Balaão, nós precisamos de você. O nosso rei Balaque mandou a gente vir falar com você, porque a gente precisa que você vá lá e amaldiçoe os israelitas. Porque disseram pra gente que quem você amaldiçoa é amaldiçoado. E quem você abençoa é abençoado. Eles chegam lá já com presente, com um monte de recurso. Vou te dizer uma coisa, não se engane, achando que o diabo só vai entrar na tua vida através da escassez. Muitas vezes ele usa recurso, riqueza, tudo que tem, para dizer, fica confortável, tá aqui. É só você fazer o que eu estou te pedindo. Se afasta um pouco. Aí eles vêm entregando tudo. Desconfie de ofertas demais. Que tem oferta que chega demais, mas não é para você. Tem oferta que é para te levar para o mal e para destruir a tua vida. Desconfia disso. Eles chegam com oferta e vão entregar e falam, Balaão, a gente só precisa que você faça isso. A gente só precisa que você amaldiçoe os israelitas. Mas os israelitas eram o povo de Deus. Não dava para ele fazer assim de qualquer jeito. Ele era profeta do Senhor. E os israelitas também eram um povo de Deus. E eles chegam lá oferecendo dinheiro. Chegam lá oferecendo já um preço para que ele possa fazer isso. Aí o que Balaão fala? Espera aí um minuto. Vocês ficam aqui essa noite, porque eu vou falar com Deus. Está dando para entender até agora a história, sim ou não? Espera aí um pouquinho, porque eu vou falar com Deus. A Bíblia fala que ele sai e vai falar com Deus. Senhor, o povo de Moabe veio aqui me pedir para ir lá profetizar e amaldiçoar Israel.
E aí, Deus, o que é que eu faço? Sabe qual é a resposta de Deus para ele? Deus não fala sim ou não. Deus pergunta assim, ó: ei, Balaão, quem são esses que estão com você? Eu sinto o Espírito Santo perguntando para algumas pessoas assim: quem é essas pessoas que estão te aconselhando e te cercando? O que é esse grupo do teu WhatsApp que eu não estou entendendo o que você está falando nele? O que está acontecendo com você, meu filho? Quem é esse povo que está ao seu redor? Para onde que você está indo? Porque eu não estou entendendo. Eu te chamei para ser meu e agora você está sofrendo influência de pessoas que não tem nada a ver comigo. Que história é essa? Quem são esses que estão aí com você? Não, o Espírito Santo te trouxe hoje para agitar você e te perguntar: que negócio é esse? É meu e não é? Deus pergunta para ele: primeiro me responde quem são, depois eu te dou a resposta se você deve. Porque primeiro você me diz com quem você anda, aí eu te digo se você deve ouvir o conselho ou não. Só nessa pergunta eu já teria me calado e entendido: se não é o povo de Israel e não é o meu povo, o que eu quero? Me entrando em confusão que não é minha, entrando em situação que eu não tenho nada a ver. É Deus perguntando: o que você tem a ver com isso? Isso não parece contigo? Deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão. Tem gente que diz assim: me mostra na Bíblia que não pode. Me mostra na Bíblia, pastor, que eu não devo fazer isso, porque não é fofocar, eu estou só expondo fatos. Me mostra, pastor, que eu não posso beber isso e aquilo, fumar isso e aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe o que eu amo em Jó? O que eu aprendi com ele é o seguinte: não precisa Deus esfregar na minha cara. Se tem cheiro de pecado, gosto de pecado, se venta pecado, eu não quero nem saber, eu quero distância disso. Se tem cheiro, eu nem quero proximidade, nem quero. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: não precisa. Eu nunca vou perder por eu ter sido santo demais. Agora eu vou perder se eu pecar. Por isso é melhor eu me afastar. Por isso é melhor, se Deus está perguntando assim: quem são esses que está com você? É melhor eu já entender: Deus, não é para mim. Aí eles dizem assim, ó, para Balaão: Balaão, você pode amaldiçoar e a pessoa vai ficar amaldiçoada. Você pode abençoar e a pessoa vai ficar abençoada. Isso é verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Pode parecer verdade, mas não é. Porque profeta só fala aquilo que Deus fala. Então Balaão não tinha poder nenhum para dizer e amaldiçoar ninguém. Quem tem esse poder é Deus. Balaão só é usado por Deus para fazer aquilo que Deus mandou. Sabe qual é a maior estratégia do diabo hoje? Você tem poder de decidir o que você quiser. Você abre a sua boca e fala aquilo que você quer, que acontece. Faz assim: você é dono da sua vida, toma as suas decisões. E o Espírito Santo de Deus diz: não, você só toma decisão se eu bradar e falar que você tem que tomar decisão. Tem gente que começou a tomar conta da própria vida, dizendo: ah não, Deus, mas eu sei que é o melhor para mim. Já perguntou para Deus, já orou hoje, já perguntou para o Senhor se é isso que Ele quer para você. Por isso que depois, em muitos momentos, a gente fala: meu Deus, que angústia. Tem dinheiro, às vezes foi para um lugar legal, às vezes tem amigo legal, às vezes está casado, encontrou a pessoa, mas não sente paz, está conturbado. Perguntou antes, orou antes, falou: Jesus, ei, eu não quero ser dono de mim, eu quero perguntar para o Senhor primeiro qual é o teu conselho. Fala para esse irmão que está do seu lado: pergunta para Deus primeiro. Fala assim, ó: vai tomar uma decisão, pergunta para Deus primeiro. Para de se achar, Balaão. Para de se achar, Balaão. Você é profeta de Deus. Para de achar que você pode. O diabo, ele começa a vir com a estratégia dizendo: ah, mas você é rico, mas você pode, mas sua voz é linda, mas você deveria fazer. Ah não, para que você vai ficar submetendo? Ah não, para que você vai por esse caminho? O diabo também trabalha assim, porque ele usa essa voz para você começar a gritar quem você é. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas hoje, essa noite, Deus veio te lembrar de quem você é: servo. S-E-R-V-O, servo. Você é servo de um Deus poderoso. Não, você não é dono de Ismael, eu faço o que eu quero. Não, você foi chamado por Deus para ser servo. Não, brada bem alto: eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus e eu faço aquilo que Ele manda. Aí ele vai perguntar para Deus, e Deus fala assim: você não vai. Primeiro ele pergunta quem são essas pessoas, depois ele diz: não, você não vai. Depois que Deus diz você não vai, ele chega para o pessoal e diz assim: ei, eu não posso ir. Essa resposta está errada.
Deixa eu te explicar, tem gente dizendo assim, Deus, eu não posso. Olha, eu não posso porque Deus não deixa. Eu não posso porque o pastor disse que está errado. Eu não posso porque minha mulher disse que ela acaba com minha raça se eu fizer isso. Eu não posso porque meu marido, eu não posso porque minha mãe. A resposta certa é eu não quero. Eu sou separado por Deus, eu sou escolhido por Deus. Então não é porque ninguém está me proibindo. Eu não quero fazer, eu não vou, eu não posso. Não insista. Sabe por que a mulher de Potifar continuou insistindo com José? A gente aprende isso na palavra. Eu não posso. Potifar, Faraó, confiou em mim para cuidar de tudo dele. Você acha que eu faria isso para o meu dono? Você acha que eu faria isso para o meu senhor? Resposta errada. Ela continua insistindo, até acabar com a raça dele. Se você não quer que o inimigo te destrua, que o inimigo te envergonhe, a resposta certa, eu sou separado por Deus, eu não quero. Não me chame para isso, porque não faz parte de mim. Fala para Deus assim, Deus, eu só vou aceitar o que você quer para mim. Deus, eu só vou fazer aquilo que o Senhor quer em nome de Jesus. Aí, quando ele fala, eu não posso, os homens então saem e vão embora, Ju. E eles chegam lá e falam, rei, ele falou que não pode. Aí o rei fala assim, como ele disse, não quero, né? Fala, não posso, porque Deus não deixou. O rei chega e fala assim, ei, então vocês vão levar para ele agora mais príncipes, mais honra, mais presente. O inimigo, ele vai aumentando a oferta. Deixa eu te falar uma coisa, ele não vai desistir não, ele só vai aumentar a oferta. A cada dia que passa a oferta só vai aumentar e ele vai atrás de você em todo tempo. Aí eles voltam com mais honra e falam, Balaão, trouxemos mais honra, mais príncipe. O rei quer que você vá lá e profetize, amaldiçoe o povo. Balaão, ao invés de dizer, eu não quero, Deus já disse, eu não vou. Tem gente que é teimosa. Esse irmão que está do seu lado não é teimoso não, né? Misericórdia. Tem gente que é teimosa. Ele pega e diz assim, não, eu vou perguntar para Deus de novo. Fica aqui vocês, que eu vou perguntar para Deus de novo. Só que Deus não já tinha falado que não? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Eu já falei que não. Ele vai lá e fala assim, ó, Deus, eles vieram de novo, eu devo ir, Senhor. Eu devo fazer. Qual foi a primeira resposta de Deus? Qual foi a primeira resposta de Deus? Deus já falou não. Pare de insistir e tirar a força, o sim de Deus. Porque tirar a força, o sim de Deus vai te destruir. O não de Deus te salva. O sim forçado te mata. Ele vai lá e fala, Deus. Aí Deus faz igual um pai. Tem pai que é assim, você fica, eu quero. Aí o pai não aguenta mais. Ele fala, não pode, você vai morrer, vai acabar contigo, seu dente vai estragar. O menino volta e diz, não, eu quero. Ele diz, tá bom, vai. Não tem pai que faz assim, então tá bom, deixa. Eu sou um tio meio ruim. Eu falo, não, o menino chora, esperneia, eu digo, vai ficar aí. Misericórdia. Mas Deus está quebrando meu coração. Mas eu sei que quando é pai a gente fica mais sentido, né? E depois você fala, não, pode ir. Deus fez mais ou menos isso com Balaão. Balaão falou, não, Deus, eles estão perguntando de novo. Deus fala, então vai. Mas você vai abrir a sua boca e só vai fazer o que eu te mandar fazer. Aí ele pega a jumenta dele. Balaão tinha o quê? Tinha uma jumenta. Aqui essa história é famosa. Ele pega a jumenta e ele vai subir em cima da jumenta para ir embora. Irmão, a gente passa por muito momento de insistência com Deus, não é verdade? A gente passa a tratar por dias difíceis, onde a gente olha e fala assim, não é possível, Deus, que isso está acontecendo comigo de novo. Tem dia que eu me chateio. Tem dia que eu olho pro Cadu e falo assim, não, Cadu, não quero nem te ver, misericórdia. Tu me estressou demais hoje. Só que a gente que é cristão, a gente sobe na jumenta, só que a gente pensa e fala, acho melhor descer. Tem dia que dá uma loucura na gente, uns 5 minutos. A gente está estressado, ansioso, a gente briga, fala alguma coisa, só que imediatamente, quem tem o Espírito Santo, a hora que sobe na jumenta, já fala, eu vou descer, porque isso aqui não vai dar certo. Porque Deus já tinha falado não. A gente perdoa mesmo quando fazem mal pra gente. A gente perdoa quem parece que fez a pior coisa do mundo. A gente perdoa e volta, porque a gente desce da jumenta e fala, opa, preciso cumprir a vontade de Deus. Balaão não. Balaão sobe e diz, eu vou, teimoso ou não. Ele sobe e diz, eu vou, igual aquela pessoa que Mark faz, sabe? O Espírito Santo está falando, tome muito cuidado, porque você pode ser igual a Balaão. Deus está falando, não traia, não vá, você sobe na jumenta e vai. Deus está falando, não faça isso, não se afaste da minha presença. Você sobe na jumenta e vai, e não tem mais nem coração para se arrepender e descer da jumenta.
Tem gente que não consegue mais nem pensar, não, Jesus, eu vou cancelar, não vou fazer, não. É atraído mesmo pela desgraça. A Bíblia diz que Deus conhecia o coração de Balaão. Então a hora que ele sobe na jumenta e vai, Deus conhece a intenção que está no coração dele. E Deus disse, pode ir. Fala só o que eu mandar. Só que a intenção do coração dele está tão errada que a Bíblia diz que Deus se ira. E quando Deus se ira, irmão, o negócio fica complicado. Vou te falar uma coisa, não é só porque você foi que quer dizer que a bênção de Deus está com você. Porque se Deus falou para você, não, Deus falou, eu quero você na minha presença, eu te chamei para ser meu. E você se afasta, não é porque deu certo subir na jumenta e pegar o caminho que Deus está indo com você. A Bíblia diz que a ira de Deus se acende. A jumenta está andando, Balaão está em cima. A jumenta para no caminho. Balaão fica irado. A jumenta olha e vê um anjo com uma espada. A jumenta então fica doida naquele caminho, fica desesperada e ela sai, faz a curva e vai para dentro de um campo. Ela sai da estrada para se desviar do anjo do Senhor e da espada do Senhor. Sabe o que é um anjo? Uma figura de autoridade. Deus sempre vai colocar uma figura de autoridade na sua vida para te parar quando você estiver indo para um caminho de destruição. E tem muita gente que vê a autoridade. Tem um amigo que te aconselha, tem um pastor que te quer bem, tem alguém que quer te ajudar nessa caminhada, mas você diz, não, eu quero continuar fazendo meu caminho. Você prefere se desviar e ir para outro lugar do que obedecer e entender, se Deus colocou um anjo, é porque Ele me ama, Ele quer que eu volte. Se Deus colocou um anjo, é porque Ele me quer na presença dEle. Eu vou voltar, eu vou ser humilde. Seja humilde, meu irmão, debaixo da poderosa mão de Deus. Seja humilde para respeitar a autoridade. Seja humilde para ser aconselhado. Seja humilde para as pessoas te ajudarem. Não, tem gente que virou Balaão, eu sou cheio de mim, eu sei fazer. Parece um anjo na frente, Balaão não vê, a jumenta vê. Se desvia do caminho, vai para um campo. Quando ela vai passando ali pelos vinhedos, tem duas paredes, ela vai para um corredor, imagina aqui comigo, duas paredes, um corredor, tem pedra de um lado, tem pedra do outro. Conforme ela vai indo, a Bíblia diz que ela vai apertando o pé de Balaão contra a parede, e aquilo vai machucando o pé de Balaão inteiro. O que significa pé? Eu posso andar, posso continuar o meu caminho. Ali Deus estava avisando de novo, Balaão, não vai. Balaão, eu estou impedindo o teu pé de ir para frente. Balaão, volta para trás. E mesmo assim ele continua, e ainda agredindo a jumenta. Toda vez que ela parava, desviava, ele agredia ela. Que terrível, não é verdade? Ela não tem nada a ver com a história. Da terceira vez, aparece um anjo com a espada na frente da jumenta de novo. Sabe o que ela faz? Ela deita, porque não tinha mais como ir para a direita nem para a esquerda. Sabe por que Deus cerca a gente? Chega um momento que não tem para onde você correr. É melhor você atender o anjo da primeira vez que ele aparece, porque depois começa a machucar o pé. O caminho começa a ficar estreito, começa a ficar apertado. A Bíblia diz que a jumenta então se deita e fala, eu não vou mais nem para frente nem para trás, porque o anjo está na frente dela com a espada. Aí Balaão faz o quê? Espanca a jumenta. A Bíblia diz que ele espanca a jumenta. Tem gente que não enxerga o que a gente enxerga. Só a jumenta estava vendo o anjo, Balaão não estava. E ele começa a espancar a jumenta, porque ele não estava vendo nada. Eu vou te falar, irmão, eu já aceitei da parte de Deus que em alguns momentos a gente vai apanhar, porque a gente está enxergando o que ninguém enxerga. É bom você aceitar também da parte de Deus que em alguns momentos você vai levar algumas, porque você está enxergando o que ninguém vê. Então eu vou te falar, não peça para o pastor mudar o que ele fala, não, peça para Deus mudar o teu coração. Porque eu não vou deixar de falar o que Deus mandou eu falar porque você quer ou não. Sabe por quê? Porque eu posso estar vendo uma coisa que você não está enxergando, e isso vai te ajudar a não te matar. Isso vai ajudar você a continuar. Então preste atenção quando Deus falar. Não, tem gente que quer mudar a Bíblia. Não, pastor, fala diferente. Pode aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir. Já começou, termina. A gente fala assim, não, pastor, desse jeito não. Aí a jumenta para. Está vendo o anjo? Você não está vendo, você não está enxergando. Se encheu tanto de si. Tanto é, eu sei, eu posso. Que perdeu a visão. Balaão perdeu a visão. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta. Ou seja, Deus deu o poder de fala para a jumenta. A jumenta fala assim, Balaão, em toda a nossa história juntos, eu já fiz isso com você? Eu já te fiz o mal? Não, e eu vou te falar como pastor, um culto de desabafo. Tem dias que você pergunta para a pessoa, eu já te fiz algum mal?
Na nossa caminhada inteira eu já fiz. Agora só porque eu estou parando e dizendo assim, ei, não é por esse lado? Você quer me espancar? Você quer me fazer mal? A jumenta diz, Balaão, eu andei com você todo esse tempo, por acaso, todo esse tempo que eu fui tua, eu te fiz algum mal? Sabe o que ela está dizendo? Fui. Porque até agora eu caminhava contigo. A partir de agora não te pertenço mais. Porque até quando você ouvia a voz de Deus, você tinha instrução da parte de Deus. No momento que você para ouvir a voz de Deus, até as ferramentas que Ele te deu vão embora. Porque Deus te deu para você usar com Ele, não foi para usar no mundo. Aí ela diz assim, eu já te fiz. Balaão então, naquele momento, abre os olhos. Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo com a espada. O anjo olha para Balaão e fala assim, Balaão, por que você está agredindo essa jumenta? Sabe quem parou ela em todo o caminho? Eu. E eu vou te contar uma notícia. Todas as vezes que ela parou, eu estava com a espada para te matar. Porque a ira do Senhor se acendeu contra você. E ela te livrou. Porque ela desviou o caminho. Essa espada era para ti. Sabe por quê? Porque Balaão, bonito, ainda olha para a jumenta que parou e diz assim, eu só estou te espancando porque eu não tenho uma espada. Porque se eu tivesse uma espada, eu te matava. Ele falou isso para ela. Aí o anjo falou assim, Balaão, imagina se eu fizesse isso contigo. Imagina se você parando e fazendo coisa errada, eu pegasse a espada e dissesse, vou matar ele agora. Meu irmão, imagina se Deus fizesse isso com você. Todas as vezes que você pensar em fazer isso com alguém, se lembre que Deus não levantou a espada para te matar também. Todas as vezes que você pensar em agredir alguém, deixa eu te falar, essa pessoa da tua casa não tem nada a ver com a história. Quem foi desobediente a Deus foi você. Está descontando no marido por quê? Está descontando na esposa por quê? Está descontando no filho por quê? Está descontando nos amigos da igreja por quê? Quem saiu de casa do jeito errado foi você. Tem gente que desconta nos outros. Não tem nada a ver, o problema é todo seu. Só que sabe o que eu acho lindo? Abre os olhos dele, o anjo diz isso. Balaão, se não fosse a jumenta, você já tinha morrido. Ela te livrou. Balaão então para e faz a seguinte reflexão que nós vamos finalizar hoje, entendendo isso no nosso coração. Ele diz assim, eu não tinha visto, eu estava cego, eu não vi nada disso. Aí ele disse, eu pequei. Ele disse, eu pequei. Olha só, uma só palavra, uma só confissão. Olha o poder disso. Deus, eu pequei. Aí ele continua dizendo, se o Senhor quiser, eu volto. Só essas palavras têm um poder essa noite que você não está entendendo. Deus, eu pequei, mas se o Senhor quiser, eu volto. Deus, eu me afastei. Deus, meu pé está todo ferido, ensanguentado. Eu não vi nada, eu espanquei gente, eu fiz o mal, eu não fiz o que eu deveria, mas hoje eu consegui observar que eu pequei. Então Deus, me deixa voltar de onde eu saí, me deixa caminhar contigo, me deixa fazer diferente, me deixa fazer a tua vontade. Deus, eu quero te seguir. Ele diz, eu pequei, se o Senhor quiser eu volto. Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim, ó, Balaão, pode seguir seu caminho. Pergunta se alguma mula para de novo. Pode seguir, porque quando tem a bênção de Deus, não tem esse tipo de coisa no meio do caminho. Pode seguir. Balaão seguiu, foi encontrar o rei. Resultado, deu em nada. Balaão não pôde amaldiçoar, porque aquilo que Deus já abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Deus mostrou para aquele povo, para os moabitas, que o poder é dele e não de um homem, porque Deus faz assim. E Balaão voltou para casa, como diz aqui, com o rabo entre as pernas, porque ele não pôde fazer nada, ou seja, foi da viagem perdida, apanhou, ficou com o pé todo ensanguentado e não fez nada. É assim que a gente vive quando a gente sai de casa sem a bênção de Deus. A gente fica dando volta. Aquele vazio, dando volta. Aquele problema, dando volta. Deixa eu te falar, profeta, Deus já te chamou. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe e Ele te trouxe nessa igreja, não foi à toa. Ele te trouxe aqui porque Ele disse, eu te separei para ser meu. Eu te chamei para profetizar aquilo que eu mando. Por que quando eu chego para te perguntar, e por que quando as pessoas chegam para te comprar, você está indo? Por que ao invés de você continuar fazendo só o que eu te mando, você fica voltando atrás? Por que você fica negociando a unção e a bênção que eu coloquei na tua mão?
Tem gente que tem até vergonha de falar de Deus. Tem gente, não, peraí, eu não posso postar muito porque é igreja de crente e aí o pessoal pode achar alguma coisa. Escolha hoje. Porque você não é morno, porque você não é quente e nem frio. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Escolhei hoje a quem servais, se a Deus, ou se a Baal, ou ao dinheiro, ou se as coisas desse mundo, porque o nosso Deus é um Deus que não abre mão. Quando eu digo, Jesus, eu quero te seguir, eu preciso fazer isso de todo o meu coração. Porque senão, meu irmão, você não está fazendo nada. Ah, Deus, mas Deus tem um tempo. Sabe qual é o tempo de Deus? O tempo da instrução. Se você ouviu essa palavra hoje e você sabe, então você já sai daqui obrigado a fazer. Não é, ai Deus, peraí, deixa eu sentir, pastor. Senti que hoje eu tenho que pirar o cabeção. Aí vai e pira o cabeção. Não, senti que hoje eu não quero conselho de ninguém. Senti que hoje eu não sei, ir para a igreja eu acho que não é o segundo plano. Não, senti que hoje minha vontade é essa. O Balão já perguntou para Deus? Já orou? Pode dar ruim. Então eu creio que Deus está nos chamando hoje, gente. Filho, coloca a sua vida como uma oferta para mim. Deixa eu direcionar. Para de dar volta. Você só vai voltar para casa ferido. Hoje eu senti muito isso quando Deus estava falando comigo. Ele só quer ouvir de nós: pequei.